Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do InnovitiCast. Hoje com um convidado muito especial. A gente vai falar de inteligência emocional com meu parceiro, gerente do time educacional, Wilton Jales. Isso aí. Com o Thiago Beltrão. Vou deixar que ele se apresente. Primeiro, obrigada por estar aqui com a gente. É um prazer te receber. Pô, gente, o prazer é todo meu. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, até porque a gente se conheceu desenvolvendo um trabalho aí na Innovent. A Maíra eu já conhecia de antes de alguns cursos e formações, né? Então, eu agradeço muito o convite, a possibilidade de estar aqui. Então, para quem não me conhece, eu sou psicólogo, porém eu fui um psicólogo que seguiu um caminho um pouquinho diferente aí da maioria dos psicólogos de já entrar na área ou hospitalar, ou a clínica ali, ou RH, que a grande maioria acaba indo. Mas eu fui um psicólogo que fui para a área de vendas. E aí comecei a trabalhar com vendas de imóveis, comecei a me interessar por esse processo de comunicação e vendas. E dentro desse processo fui me fazendo algumas formações, como programação neurolinguística, hipnose, constelação familiar, coaching, enfim, oratória. E aí fui me desenvolvendo nisso e desde 2016, 2017 eu trabalho com treinamentos, desenvolvendo pessoas e empresas aí nas partes comportamentais, principalmente comunicação, vendas e inteligência emocional, que a gente vai falar bastante aí hoje. Então, resumidamente, esse é um pouquinho do Thiago aí. Bacana. E como o nosso tema é inteligência emocional, eu costumo brincar que menos é mais. Então conta pra gente um pouquinho o que é inteligência emocional. Legal. As pessoas têm uma grande visão, né? E assim, até um equívoco de que inteligência emocional é você ter controle sobre as suas emoções. E hoje a gente já é muito claro, a neurociência já traz, que a gente não consegue controlar a emoção. Emoção é resposta. Então eu gosto sempre de trazer. É como se você dá aquele chute na quina da cama com o dedinho que vem aquela dor. Você consegue controlar aquela dor? Você não consegue. Aquilo é uma resposta. Você teve bateu ali, na hora vem a resposta. Porém, depois do tempo, você começa a tentar controlar a sua reação com aquilo. Emoção é a mesma coisa. A emoção, ela vem de forma automática. Então, se você dá de cara com um pitbull babando ali na sua frente, o seu corpo vai reagir àquilo. Essa resposta é uma resposta emocional. A forma como você lida com isso é que você pode desenvolver. Então, eu diria que inteligência emocional é exatamente o autoconhecimento para que você desenvolva estratégias para lidar de uma forma mais funcional com as suas emoções, com essas respostas. É como você reage a essas emoções, que pode ser de uma forma mais assertiva e ter melhores resultados na sua vida, ou você pode ser refém das suas emoções, que é a pessoa que tem pouca inteligência emocional, é exatamente essa pessoa que acaba agindo no impulso, acaba se arrependendo e se tornando refém das suas emoções. Então, resumidamente, assim, meu ver, a inteligência emocional é exatamente essa capacidade, um conjunto, em realidade, assim, é um conjunto de habilidades para lidar com as suas emoções, as emoções dos outros e ter comportamentos mais assertivos. Assim. Resumidamente, acredito que a inteligência emocional é isso. Entendi. E quais os pontos principais que compõem a inteligência emocional? Então, existem vários fatores, né, que são de habilidades. Então, se a gente for pegar esses fatores, eu diria que o primeiro é autoconhecimento. Não existe inteligência emocional sem autoconhecimento. Se você não se conhece. Por quê? Se nós três sairmos aqui na rua e um cara fechar, a gente tá no carro, um cara fechar a gente, cada um vai ter uma forma, a emoção talvez seja muito parecida ali no primeiro momento do impulso, mas a forma como cada um vai reagir vai ser diferente. Então esse autoconhecimento para saber o que mexe com você e como mexe com você, porque as emoções elas moldam a nossa vida. Então você é o que você é hoje muito baseado em tudo que você viveu, a forma como você interpretou o mundo, tudo isso. Inclusive a emoção está envolvida com o processo de aprendizagem, memória. Se você parar e buscar, às vezes você vai lembrar de um dia específico na sexta série que você foi fazer uma apresentação e a galera riu de você. E você não vai lembrar provavelmente do resto daquele ano, mas aquele dia, pelo fator emocional, ficou gravado na sua mente. Então, e essas histórias, essas vivências vão fazendo com que você se torne quem você é. E para lidar com essas emoções é importante esse autoconhecimento. Eu me conhecer, eu saber o que me tira do sério, o que me gera ansiedade, o que me gera medo, como eu posso desenvolver estratégias para lidar com isso. Porque às vezes uma estratégia que pode ser boa para mim, para vocês pode não funcionar tão bem. Por isso que um dos primeiros pilares é essa questão desse autoconhecimento para saber o que funciona para mim. Baseado nesse autoconhecimento, você começar a entender melhor e trazer nome para os seus sentimentos. E aí, até trazendo uma visão da neurociência para a questão emocional, a gente costuma linkar como a mesma coisa sentimentos e emoções.
Mas a emoção é isso que eu falava que é a resposta de corpo. É o nosso corpo reagindo, essa resposta. Sentimento, para a neurociência, é a forma, o nome que você dá a essa emoção. É exatamente a cognição. Quando você traz a cognição para aquilo, você dá nome àquela sensação, isso é o sentimento. Então é quando você racionaliza essa emoção. Então um outro pilar também dessa inteligência emocional é você começar a trazer esse olhar para identificar, para entender esse sentimento, para dar nome àquilo. Quando você dá nome, você tem possibilidade de conseguir lidar com isso de uma forma diferente. Um outro pilar também da inteligência emocional é a capacidade de lidar com a emoção do outro. Sim. Que está muito ligado, eu falo muito também sobre inteligência social, que está muito mais a ver com essa questão do grupo, das pessoas, mas dentro da inteligência emocional, um pilar é como você identifica a emoção no outro e como você reage com isso. Então, esses pilares são muito fortes dentro da inteligência emocional para que você desenvolva essas estratégias, né? Entendi. Sensacional. Acho que eu vou pegar um gancho do que você falou. Autoconhecimento, acredito que tá, apesar de ser clichê, acho que é bacana a gente falar. E eu gosto muito de trazer o como, Tia. Acho que, né, no meu caso, fez muito sentido. A gente vai falar de alguns autores e tudo mais, mas acredito que a diferença está no como. E aí, se você puder trazer algumas ferramentas de como se autoconhecer, né? Legal, legal. Eu gosto muito, uma das linhas que eu trabalho é a programação neurolinguística, né? Uma linha que eu gosto bastante. Foi muito deturpada por muita gente por aí, muita besteira sendo falada. Os próprios autores falaram algumas besteiras e a evolução vem vindo. Acho que o erro é você ficar parado naquilo, mas tem muita coisa legal que vem da programação neurolinguística que ajuda muito a gente entender um pouco desses processos mentais e que, linkando com a psicologia, com a neurociência, para mim tem uma teoria que a gente chama que é a trilogia da mente na programação neurolinguística, que quando a gente vai, para mim fica muito fácil de uma forma metafórica explicar isso. Eu não encontrei nenhuma abordagem que consegue explicar de forma tão clara. Então eu gosto. O que significa a trilogia da mente? É como a nossa linguagem de programação. É como a PNL traz que você tem 3 pilares ali, por isso trilogia, né? Quase que um triângulo ali. São 3 pilares que formam toda a sua experiência subjetiva. Então, o que você gosta, o que você não gosta. Então, se você pensar, eu dou sempre exemplo de moto, né? A pessoa que gosta de moto. Você tem uma trilogia, essa representação da moto para você. Essa trilogia ela é formada pelo quê? Primeira ponta, a representação interna. O que é representação interna? São as imagens e sons associados a essa experiência. No caso, a moto, né? Então, a pessoa que gosta de moto. Você pede para ela, fala, lembra de moto? Quando você pensa em moto, que imagens vem para você? Essa pessoa tem imagens que ela associa com a moto. Às vezes, por gostar, tem pessoa que fala, nossa, eu vejo uma estrada aberta, com árvores. Qual que é o som que vem na sua cabeça? Nossa, o som do vento batendo. Então, ela tem toda uma representação interna dessa moto. Sim. Um outro ponto dessa trilogia da mente é a fisiologia. Toda experiência, tudo que você não gosta, tem uma fisiologia associada. Então, trazendo o mesmo exemplo da moto. Você gosta de moto? Gosto. Quando você vê essas imagens na sua cabeça, qual que é a sensação que te traz? Nossa, eu tenho uma sensação muito boa, assim, uma felicidade. Pô, que legal. E aí, o terceiro ponto dessa pirâmide é a linguagem. Toda experiência só tem um significado porque tem um significado linguístico. A experiência é o significado que você dá à experiência. Então, você chega para essa pessoa, moto para você é o quê? Nossa, moto é felicidade, moto é liberdade. Então, estou trazendo um exemplo da moto, mas é como se tudo na nossa história tivesse essa trilogia. Quando você pensa na escola, você tem uma trilogia associada para isso. Você tem a sua linguagem, o significado que você dá, você tem imagens e sons associados e você tem o corpo. Então, a pessoa que tem medo de falar em público, já vindo para a inteligência emocional, um desafio de uma pessoa que tem medo de falar em público é lidar com essa emoção desse medo quando ela tem que se expor. Sim. Então, poxa, eu vou falar em público. Ela já tem essa trilogia. Automaticamente, provavelmente, ela já começa a ter uma respiração mais curta, ficar com mais medo, um frio na barriga, começa a transpirar. Isso é o quê? Fisiologia. Ela já começa a imaginar as pessoas olhando para ela e dando risada e comentando, e aquele burburinho, quando na hora que ela estiver falando, as pessoas não gostando, e aquilo vai potencializando essa fisiologia. E automaticamente ela começa no diálogo interno, que é essa linguagem. Nossa, falar em público é terrível, as pessoas não vão gostar, e tal. Então ela começa, tem toda essa trilogia para tudo que você for pensar na vida. Então, olhando essa trilogia, vindo pro como, né, trazendo essa explicação para vir pro, como desenvolver esse autoconhecimento, eu já quero trazer o como desenvolver estratégias
para desenvolver essa inteligência emocional? Você pode desenvolver estratégias em qualquer uma dessas 3 pontas da pirâmide. Você tem estratégias para trabalhar sua fisiologia, que vão te ajudar a lidar com esse emocional. Você tem estratégias de linguagem para te ajudar com isso também, e estratégias para lidar com a representação interna. Por quê? Isso está tudo junto. É quase como se fosse um triângulo equilátero, essa linguagem de programação. Quando você muda a linguagem, muda o significado, você muda a representação interna e muda a fisiologia. Quando você muda a sua fisiologia, você muda a sua representação interna e a linguagem. Então eles caminham juntos. Então, voltando para o exemplo da pessoa que tem medo de falar em público e está passando por tudo isso. Que estratégias que ela pode desenvolver para falar em público? Trabalhando fisiologia, ela pode trabalhar a respiração dela. Porque a pessoa que está com medo, o sistema límbico do cérebro dela está entrando em ação numa questão, você está numa situação de perigo. Para o sistema límbico, ele vem, os nossos ancestrais já tinham isso, então ele não tem uma percepção racional. É como se você está diante de um leão ou estar diante de uma plateia, dane-se, o sistema límbico é você está em perigo. A mensagem que ela está passando para o cérebro é estou em perigo. E aí a pessoa, nossa, eu vou falar em público, e aquela sensação de perigo, o que acontece? O corpo começa, respiração mais ofegante, mais superior, começa a transpirar, porque o corpo está se preparando, reação de luta ou fuga, eu estou numa situação complicada. Quando você muda a sua respiração, então, uma respiração diafragmática, por exemplo, aquela que você respira profundamente, aquela que você empurra mais para a barriga aqui, mais para a parte inferior, né, enchendo o pulmão e soltando devagar. Você faz isso por alguns minutos, você está mudando a sua fisiologia. Automaticamente tem dois processamentos do cérebro, né, que a gente diz, que tem o processamento bottom-up e up-down, né, que é a mensagem que o cérebro manda para o corpo e que o corpo manda para o cérebro, nessa comunicação sistema nervoso. Então, e é milésimo segundo, é muito rápido. Então, dá o exemplo de você chutar a quina da cama. Os dois processamentos estão acontecendo. Como acontece? Você bateu. O seu sistema nervoso, através dos seus neurônios ali, ele vai mandar uma mensagem para o seu cérebro de, opa, machucou. O seu cérebro, a sua dor você não sente no dedo. É o cérebro que gera isso, fala, você vai sentir uma dor, que é uma resposta. Mas é um processamento muito rápido que vai a mensagem para o cérebro, opa, machucou, volta a mensagem de dor. Sim. Então esse processamento está o tempo inteiro interagindo, o seu corpo com o seu cérebro, enfim. E quando você começa a mudar essa respiração, e respirar de forma mais tranquila, inclusive na internet indico, tem vários exercícios, você colocar no YouTube lá, exercício de respiração para ansiedade, tem várias técnicas, mas uma simples que é essa diafragmática, de você respirar profundamente, qual que é a mensagem que você está mandando para o cérebro? Calma, você não vai morrer, você está tranquilo, porque quem está diante de um perigo e vai respirar de forma tranquila. Então você manda uma mensagem para o seu cérebro, calma, tá tudo tranquilo. É uma estratégia de você utilizar a sua fisiologia para lidar com um momento de dificuldade. Os antigos já diziam, né? Você está passando um momento nervoso, ansioso, respira, que faz todo sentido. Eu lembro quando eu fui falar em público a primeira vez, cara. Foi um negócio meio louco, porque eu estava na faculdade, aí fui apresentar um trabalho na faculdade. E eu nunca tinha falado em público. Aí eu falei, cara, certeza que o professor vai me escolher. Eu sou o mais exótico dessa turma. E ele vai me escolher. E aí, beleza, lógico, o cara me escolheu, beleza. Só que eu falei assim, mano, se ele me escolher, eu não vou tremer. Eu vou fazer, vou falar. Porque eu estudei e tal, não sei o quê. Então, muitas vezes, você mesmo, digamos assim, coloca um limite em você antes mesmo de passar por aquela situação. Então, muita gente, às vezes, vai falar em público, ou, meu Deus, vão me escolher, e a pessoa tá ali batendo o pezinho de nervoso, vão me escolher para falar em público, automaticamente, cara, você já mandou uma mensagem ali, muito provavelmente, de que, cara, você vai entrar numa baita roubada, vai dar um baita problema. Então, eu acho que se você não se colocar nessa situação, já é um baita caminho que você segue. E isso que você está trazendo é muito louco, porque já tem até várias pesquisas que trazem que 90% das coisas que você imagina, 90 e poucos por cento das coisas que você imagina no seu dia não acontecem. E a ansiedade está muito ligado com isso. Você já começa... Nesse caso, você foi chamado mesmo? Exatamente. Foi chamado. Mas tem vários casos que você poderia nem ter sido chamado. E outra, quando você é chamado...
Por mais que você tava, eu vou ser chamado, tal, mas eu tenho certeza que a experiência que você teve quando você estava lá, mesmo se gaguejou ou não, se foi legal ou não foi, mas foi diferente do que você tinha imaginado na sua cabeça. Uhum. A gente fica criando, fica imaginando, tal, que é essa representação interna, esse diálogo interno, que a fisiologia vai associando. Então, quando eu começo, ai meu Deus, mas eu vou ter que apresentar, você já começa, o seu cérebro começa a reagir como se aquilo realmente estivesse acontecendo já. Uhum. Mas você está, às vezes, na sua casa. Exato. Mas ele já começa a responder como se aquilo tivesse acontecendo. Então, uma das estratégias é se buscar fisiologia. Tem até alguns estudos muito interessantes das posturas de poder, de você simplesmente a forma como você coloca seu corpo, porque a gente fala muito da comunicação não verbal, então a mensagem que você passa para o outro. Mas o mais louco disso é a mensagem que você passa para o seu cérebro. Sim. Quando você muda a sua postura corporal. Então, só de você estufar seu peito, levantar o queixo, dar um sorriso, o seu estado já começa a ser alterado. Cara, aproveitando que você está falando, eu lembro desses pontos. Sempre quando eu ia em cliente, eu ia fazer apresentações de faculdade, coisas desse tipo. E eu sempre tinha muita atenção com a postura, cara. Postura da cabeça, sempre olhar para frente, os ombros, não os ombros para frente, curvados, os braços nunca caídos, os braços sempre acima da linha da cintura, nunca colocar a mão no bolso, não ficar ali caindo de um lado para o outro, isso passa uma sensação de que você não está confiante, de que você não está muito certo do que está falando. E assim, também procurava criar alguma conexão ali com as pessoas que eu estava falando. Tentava trazer as pessoas ali comigo. É aquela situação, criar um exemplo que possa engajar a pessoa ali comigo, criar algum tipo de ligação ali com alguém, algum amigo meu que estivesse ali e tal, quebrar um pouco aquele clima de tensão. Acho que também foi uma das coisas que... Cara, que legal. E eu lembro... que eu usava de técnica. Eu tive um feedback uma vez... eu tava, no final do ano passado, começo desse ano, eu tava até falando contigo antes da gente iniciar aqui, né? Eu tive um projeto de desenvolver 5 educadores, 5 pessoas que vieram do mercado financeiro para começar a ministrar treinamentos. Foi bem legal. E eu lembro que dentro desse processo, um dia eu fui ministrar um treinamento, que eles estavam presentes para ver e tal, e tinha um rapaz que nem era dessa galera, mas ele era da equipe comercial, e eu tinha acabado de chegar na empresa lá, eu já tinha trabalhado nessa empresa, e aí tava lá no café com o pessoal e tal, e aí eu entrei para dar o treinamento. Quando eu comecei a dar o treinamento, eu gosto de trabalhar, eu sempre trabalho muito essa questão da postura corporal, como eu falei, nem só por que mensagem que eu passo pro outro, mas como que a minha postura corporal mexe comigo, me traz essa coisa. Então quando eu tô aqui, tranquilo, quando eu vou entrar no treinamento, eu mudo a minha postura. E eu lembro que esse feedback foi engraçado, que a gente foi pro café e tal, e esse cara do comercial veio... Caraca, Tiagão, porque eu tinha falado com ele alguns dias, mas no dia a dia da empresa, no café lá e tal, ele, caraca, Tiagão, você parece um leão quando você entra, cara, você é tudo tranquilinho, de repente quando você entrou pra dar o treinamento, cara, você assume a sala, assim, você tal. E aí eu trabalhei muito isso com a galera, que é exatamente essa questão da fisiologia. Enquanto, imagina, eu gosto muito desses filmes antigos de guerra, né, de guerreiros e tal, os Espartas, essa coisa, eu acho muito legal. Cara, o guerreiro, quando ele ia pra guerra, ele entra num estado ali pra aquela batalha. O lutador de UFC, imagina o lutador de UFC, o cara entra, mola. Não, eles ficam às vezes horas em preparação ali, aquecendo o corpo e só mentalizando. Ele entra na luta, ele já tá num estado ali, para ele entrar naquela luta totalmente 100% focado, o corpo dele, a fisiologia tá toda preparada para aquilo. E muitas vezes a gente não dá valor a essa fisiologia, a esse processo. Reunião. Eu fico louco de ver como as pessoas são mal preparadas para conduzir uma reunião. Sim. Que é o que você falou, você se preparava para isso, você se prepara, você traz... Quantas pessoas que você vê hoje, ainda mais que tem muita reunião online, às vezes a pessoa não liga a câmera. Ela tá falando com um cliente, ela não liga a câmera. Então se liga, tá assim, né? Tudo jogado, né? Tudo jogado. A pessoa não domina a comunicação, não conduz o processo. Por quê? Ela não está no estado possibilitador daquele momento, de conduzir, de entrar naquele estado de flow, cara, que você foco ali. Puxando nesse ponto aí, rapidinho, Meira, eu vou passar para você. E que eu acho, assim, eu ia aproveitar justamente isso, que é esse momento de gerar a conexão das pessoas, entre as pessoas. Quando você vai gerar a conexão com alguém. E esse negócio da câmera parece que não é algo importante. Mas na verdade é. Total. É impressionante, quando você abre a sua câmera,
as outras pessoas imediatamente Se conecta, né? abrem a câmera dela e gera ali, todo mundo sorri, aí gera uma certa conexão e tal, super legal, que é essa parte aqui do rapport, depois você pode entrar e falar sobre isso, mas que eu acho que poderia ser um dos pontos aí a ser citados, que eu acho muito, aliás, eu sou fã do rapport, Thiago sabe. Sempre que a gente vai, que ele vai lá na empresa, eu falo, não, foca nesse negócio do rapport. Cara, Cada um pega um tema diferente. Se né? você está no mercado corporativo, se você vai fazer uma entrevista de emprego, você vai num cliente, cara, uma das principais coisas que você precisa saber é sobre esse negócio chamado rapport. Explica aí, Thiago. Legal, E aí, se legal. você conseguir associar isso, você vai se dar bem em muitas situações. Muito legal tudo isso que a gente está trazendo, né? Até o trabalho que a gente tem desenvolvido na Inova, a gente está muito ligado, ao meu ver, ao desenvolvimento humano. Eu vejo que hoje, parece que muita coisa banalizou, né? Parece que o coach, o desenvolvimento humano, a autoajuda. Tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa muito boa. Acho que como em qualquer área, né? Exato, né? Então, então, se você acabar levando para os extremos, ou é tudo ruim, ou é tudo muito bom, é complicado. Mas a gente vê alguns pontos que realmente trazem muita mudança, e para mim, o rapport também é uma coisa que mudou minha vida, e eu vejo o quanto é importante. Quando eu trabalhava com esses educadores, por exemplo, eu falava assim, cara, o primeiro ponto, que você entra numa sala de aula para dar um treinamento, para dar uma palestra, o seu primeiro objetivo é se conectar com a galera. Esquece o conteúdo que você vai trazer. Seu primeiro objetivo é se conectar. E aí tá até trazendo pra galera que tá assistindo a gente, aí talvez alguns já tenham ouvido, é um nome bastante falado, mas tem muita gente que talvez não conheça o que é o tal do rapport, né? Você colocar no YouTube vai ter bastante coisa, mas muita coisa superficial também. Então, rapport é uma palavra de origem francesa, que o significado em si não tem uma tradução específica para português, mas quer dizer gerar conexão. É essa conexão que nós seres humanos, enquanto seres sociais, a gente gera uns com os outros, né? Então, essa empatia, essa sintonia, quase que você entrar na mesma vibe da pessoa. Então, é importante a gente saber que o rapport é um fenômeno que acontece naturalmente. A gente se conecta com as pessoas. Geralmente, com pessoas que têm alguma coisa a ver com a gente. Então, a gente tem uma tendência de, o Wilton torce para o mesmo time que eu, nossa, a Maíra gosta de desenvolvimento humano, então, você entra em algum assunto de interesse, alguma coisa, então você tem uma identificação. Isso, por nós sermos seres sociais, é natural, é inato nosso. Porém, imagina a linha do desenvolvimento humano trazendo para a psicologia. Essa palavra em si, rapport, era muito utilizada na psicologia. A conexão que o terapeuta precisa gerar com o seu cliente. Porque imagina, você vai sentar lá para trabalhar questões profundas da sua vida com alguém que você talvez tenha acabado de conhecer. Esse profissional precisa ter uma habilidade de se conectar, gerar essa conexão. Então, e aí nesse contexto do set terapêutico, falava muito sobre essa habilidade do terapeuta gerar esse rapport. E aí veio a PNL, que a gente está falando, a programação neurolinguística, e o Richard Bandler, o John Grinder, os criadores lá da PNL, começaram a tentar identificar, tá bom, fala-se do rapport, de conexão, de eu ter uma preocupação, uma empatia com o outro, esse estar presente, olho no olho, mas será que tem mais formas, de forma consciente, de eu gerar esse rapport, de eu gerar uma conexão? O famoso como, né, que a gente sempre fala. Como que eu gero, o famoso como que eu gero essa conexão, beleza, né? Eu sei que tem que gerar, mas como eu faço isso? Sim. E eles modelando pessoas que tinham essa habilidade, eles começaram a perceber algumas coisas que acontecem quando a gente está conectado e que facilitam essa conexão. E aí eles trouxeram como que uma estrutura, algumas estratégias para que você... Porque algumas pessoas têm facilidade. Tem pessoa que onde chega consegue se conectar e gerar amizade e se conectar com as pessoas. Outras têm mais dificuldade. Então o que eles estruturaram? Como qualquer pessoa que tenha esse interesse pelo outro pode chegar em qualquer lugar e conseguir se conectar. E aí eles estruturaram. Então o rapport é essa conexão. E aí o como? O rapport, ele é puro espelhamento. Então tudo que a gente for falar, até de técnica de rapport, para me conectar, seja com a plateia, seja na reunião, seja com o grupo, tem a ver com espelhamento. É como que eu faço o outro se enxergar em mim. Como o outro pode olhar e falar, poxa, esse faz parte do meu bando, da minha tribo. Como é isso? E aí tem algumas formas. Uma delas é através do espelhamento corporal. Sim. Você fazer o espelhamento corporal, então procurar imitar o seu corpo, a postura da pessoa, os movimentos. É claro que você não vai se tornar o sombra ali, mas primeiro que isso a gente já faz naturalmente.
Vocês podem perceber, vocês vão ver numa praça de alimentação, no shopping, um grupo de pessoas, geralmente, quando as pessoas estão conectadas, isso o Daniel Goleman, que é um dos caras que fala muito sobre inteligência emocional, também fala da inteligência social no livro dele, ele traz alguns estudos, experimentos das pessoas exatamente observando quando as pessoas estão conectadas, quando elas se gostam, o quanto os movimentos do corpo ficam parecidos, ficam espelhados, o quanto áreas do cérebro são ativadas igualmente, né? Então a gente já faz isso de forma natural. Então se eu tô chegando para fazer uma reunião com o Wilton, pô, simplesmente de eu colocar minha postura parecida com a dele, isso já vai gerar uma baita conexão. E é legal isso, porque por que essa conexão é gerada? Além da gente aprender desde pequeno através do espelhamento, você aprende a andar vendo os outros andarem, você aprende a falar vendo os outros falarem, você tá o tempo inteiro espelhando. Então isso já é natural. E tem um outro fenômeno que acontece, que o nosso cérebro, através dos nossos sentidos, ele tá o tempo inteiro, é a forma como a gente interage com o mundo através dos nossos sentidos. E essas informações sensoriais estão entrando tudo enquanto informação para o cérebro o tempo inteiro. Então o cérebro tem milhares de informações por segundo ali que estão entrando. Então a gente está aqui, tem o som da minha voz, os barulhos do ambiente, a textura da sua roupa, a textura da cadeira, a temperatura, tudo isso entrando de informação para o cérebro. Imagina se nós levássemos nossa atenção para todos esses estímulos. Estaríamos todos babando aqui, né? Então o que vem para nossa atenção, para nossa consciência, é cerca de 7 estímulos ali que você está direcionando sua atenção. E quando eu estou conversando com você, muitas vezes eu não estou dando atenção porque a sua postura está parecida com a minha. Sim. Mas essa informação está entrando. E eu não sei porquê, mas eu gostei do Wilton. Meu santo bateu, sabe? Então é uma forma de gerar rapport através do espelhamento corporal. Uma outra forma que a gente chama de modelo de mundo, é você entrar no assunto de interesse da pessoa, entrar no mundo da pessoa. Isso gera um rapport profundíssimo também. O espelhamento na forma de falar. Então, uma pessoa que fala mais acelerado, você buscar acelerar a sua forma de falar. Uma pessoa que tem uma linguagem um pouco mais tranquila, mais pausada, você adequar a sua linguagem para falar parecido com a pessoa. Eu costumo dizer que a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Sim. Então, se você está conduzindo uma reunião, se você está procurando fazer uma venda, se você está conduzindo algo, a responsabilidade da comunicação é sua. Sim. Então, é você que precisa adequar ao seu interlocutor para gerar esse rapport. Então, o rapport, a gente vai pensar sempre nesse espelhamento. A gente espera, às vezes, a própria respiração, Sim. O estado emocional. Tudo isso vai gerar muito rapport e é algo que eu sempre, quando eu trabalho com treinamento de vendas, por exemplo, que a gente teve a oportunidade de fazer também, eu foco muito no rapport, porque é outra coisa que eu trabalho com o vendedor. Esquece a venda, esquece o serviço, esquece o produto. Primeiro o foco é a pessoa. Exatamente. Se essa pessoa gostar de você, tem até um grande especialista dos gatilhos mentais, o Robert Cialdini, que é um psicólogo também, que ele fala muito dos gatilhos mentais, e ele tem um gatilho que ele fala que é o gatilho da afeição. Nós, seres humanos, enquanto seres sociais, que eu dizia, sim, nós tendemos a acolher um pedido de alguém que a gente gosta. Sim. Então, é muito mais fácil o cliente fechar a compra comigo depois que ele me comprou, depois que ele gostou de mim, do que eu ficar focando no produto, no serviço. Já chegar querendo vender para ele. Querendo vender, calma. Eu falo para os vendedores, controla a ansiedade, falando de inteligência emocional, respira, controla a ansiedade, foca na pessoa. Exatamente. Depois que você criou o rapport, fica tudo lindo, eu falo pro pessoal... A coisa flui naturalmente. Uma reunião. A depois venda vai ter a consequência, né? A coisa fica gostosa. A gente estava conversando com o colega de vocês, o João, né? Que estava falando até do investimento da empresa dele em eventos e coisas do tipo, porque nos eventos você atrai as pessoas. Sim. Você não fala de negócios. Exatamente. Você está levando num camarote, você está levando num evento, você está trazendo as pessoas para uma experiência, para se aproximar delas. Ele falou, pô, a gente fechou muito negócio, valeu todo o investimento que a gente fechou um monte de negócio. Por quê? Porque você está se relacionando. O Simon Sinek, um escritor britânico, tem até aquele livro Comece com o Porquê, ele diz, vou parafrasear, né, a frase dele lá, que ele diz que 100% das empresas são formadas por seres humanos. Sim. 100% dos clientes são seres humanos, 100% dos fornecedores também são seres humanos. Portanto, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Exatamente. Somos pessoas, então para mim o rapport é algo fantástico também por causa disso. Surgem das pessoas. E aproveitando isso que você falou, a gente vem falando de inteligência emocional e como você mesmo diz, o óbvio precisa ser dito, né? Sim. É bacana a gente levar essa atenção da inteligência emocional
para o mundo corporativo, né? Sim. Então, aqui, naturalmente, a gente vai atender aí um público bem corporativo. Qual que é a importância da gente falar de inteligência emocional dentro das organizações? A Innovate tem esse cuidado, né? A gente, enquanto gestores, né, tem esse olhar muito dedicado ao colaborador, completo o que você diz, a empresa é formada por pessoas. Sim. Então, esse olhar, esse cuidado para com as pessoas é o que faz a diferença. Então, tanto que a gente montou aí uma jornada de treinamento, uma vez por mês, na primeira semana do mês, a gente para toda a operação, né, Wilton? E o Thiago faz brilhantemente isso e traz esse conteúdo, e é nítido para a gente a diferença, o impacto disso no dia a dia. Mas é bacana a gente levar isso para os nossos clientes, para que eles também possam, de alguma forma, ter essa consciência dessa importância, né? Eu acho muito louco essa questão da inteligência emocional, porque as pessoas, no modo geral, tendem a ser imediatistas. Sim. Então, quando a gente pensa em empresa, muitas vezes a gente pensa o quê? Investimento, qual que vai ser o custo, qual que é o retorno. Tá, eu quero investir, eu quero o retorno. Então, eu vou dar um treinamento, o que vem de resultado? Existe uma tendência muito grande, é natural, pô. Quem tá na liderança da empresa, você tem as contas para pagar, você fala, tá, eu vou botar o dinheiro aqui, mas o que isso vai me trazer de retorno? E a inteligência emocional é algo que traz um retorno fantástico. Porém, nem sempre ele é de bate-pronto e nem sempre é tão fácil medir. Então, a gente até conversava, preparando, falando um pouquinho do podcast. Oferir é difícil. Exato, não é algo simples. Então, uma pessoa trazendo para a vida. A gente também, todo mundo quer uma fórmula mágica para emagrecer, para ter um corpo esbelto, para não sei o que. Daí fica, não, emagreça em 15 dias e não sei o que, passa dieta X e Y. Mas a gente sabe que o que realmente dá certo é a constância. Sim. É você começar a comer direitinho, comer comida de verdade, fazer atividade todo dia. E o que acontece quando você começa a fazer atividade física todo dia? Você já vê o resultado na primeira, na segunda semana? Você não vê. Pelo contrário, você fica todo dolorido, o corpo todo travado, e você não vê seu corpo mudando, não vê nada mudando, e fala, meu Deus do céu, mas nossa, é difícil fazer isso. Será que vai valer a pena? Será que vai valer a pena? Porém, você não vê. Mas mudanças metabólicas já estão acontecendo no seu corpo. Só que são internas, você não consegue ver isso ainda. Eu faço essa analogia com o trabalho de você desenvolver inteligência emocional nas empresas, para as pessoas. Talvez logo de bate-pronto você não perceba isso. Até porque quando você está fazendo atividade física agora, isso, se você continuar, vai fazer um grande efeito no final da sua vida, por exemplo. Sim. Você está plantando ali para que aquilo você vá ter uma vida melhor, mais saudável, evitar doenças. Quando você faz isso na empresa, você leva esse olhar, que é um exemplo que a Innovate está fazendo, já desde o ano passado, né? A gente já está desenvolvendo um trabalho aí com a equipe, focado no quê? Em desenvolver inteligência emocional, em olhar para o ser humano. Não só a inteligência emocional, mas tem investido no próprio aprendizado, trazendo até questões de serviço, de produto, buscando desenvolver a equipe. É algo que nem sempre você vê de bate-pronto ali. Mas você está evitando muitos problemas futuros. Cara, o que eu vejo lá é que realmente é muito difícil medir. Realmente é muito difícil medir e você consegue medir muitas vezes na observação. Observando a mudança comportamental das pessoas. Menos conflitos, pessoas menos ansiosas, gerando uma conexão mais fácil com seu colega, com o chefe, com o cliente. A gente tinha vendedor que fazia rapport muito bem, muitíssimo bem, mas não sabia que fazia. Sim. Então, o que ela fez? Ela pegou essas técnicas organizadas que o Thiago traz e começou a aplicar de uma forma mais estruturada. Então, Tem consciência da aplicação. Exatamente. Eu não vou... É sacanagem falar, mas tem uma pessoa lá na empresa que ela... Qual que é o melhor rapport que ela faz? Ela manda presente pro filho do cara, às vezes. Seu filho tá fazendo aniversário? Sério? Manda um presente. Cara, acabou ali. É um baita cuidado, né? Um cuidado. Uma preocupação. Uma conexão. Que parece simples, mas que faz toda a diferença. Gigante. Né? Então, às vezes você tem um time muito bom, mas emocionalmente ele não é tão inteligente emocionalmente, ou poderia ser melhor, poderia controlar melhor as emoções, canalizar melhor as emoções naquele negócio que você está praticando. Então, no nosso caso, eu sinto que melhorou bastante, e os resultados vêm baseado num conjunto de ações, cara. Então, são os treinamentos, são os processos,
são os treinamentos de inteligência emocional que as pessoas têm. Então, tudo isso compõe um enredo que leva para um resultado comum. Então, muitas vezes eu acho até um erro quando você quer auferir o resultado de algo específico. Então, inteligência emocional não é matemático. Até porque cada pessoa vai absorver de um jeito. Sim. Então, acredito que, olhando o nosso time, as pessoas melhoraram, estão mais fortes para lidar com as adversidades que acontecem na empresa. Eu acho que contribui, vai continuar contribuindo, contribuiu muito para a gente ter o crescimento que a gente está tendo, e algumas pessoas a gente nota um desenvolvimento maior, outras um desenvolvimento menor. E é incrível como algumas pessoas precisam apenas de pequenos estímulos, cara, Sim. emocionais, para dizer, ó, você já tem isso, vai por aqui, que Às vezes você é vai, um pequeno direcionamento, né? que você vai se desenvolver muito. Então, esses pontos eu acho que são bastante importantes aí foram importantes para nós, pelo menos no nosso caso. Então, acho que ter um time emocionalmente forte é importante. E um dos pontos que eu ia perguntar para você, Thiago, é como você acha que a pessoa pode medir a inteligência emocional dela? Por exemplo, todo mundo se acha muito inteligente, né? Em todos os aspectos. Eu costumo dizer que todo mundo é muita gente, né? Os avós já diziam, é um desafio, né? Mas realmente muitas pessoas... Eu só sou injustiçado, eu sou muito inteligente. Só sou injustiçado. Algumas pessoas pensam isso. Elas não conseguem ver e identificar os seus pontos fracos. Sim. E muitas vezes, cara, essa parte da inteligência emocional impede você de assumir um novo cargo, te impede de conseguir um novo negócio, te impede de abrir um negócio, te impede de gerar uma conexão com uma pessoa bacana, importante, que pode te ajudar. Desenvolver relacionamentos saudáveis. Então, muitas vezes as pessoas estão em casa falando, mas eu não preciso disso porque eu já sou inteligente emocionalmente. Como que a pessoa pode olhar e falar assim, cara, será que eu sou realmente inteligente emocionalmente? Como que ele pode medir um pouco essa inteligência, se tá fraco ou forte? Pergunta de milhões, hein? Eu gosto sempre de analisar isso. Pô, você vai analisar a sua vida. Como estão os resultados na sua vida? Eu costumo sempre brincar, né? Pô, se sua vida tá maravilha, parabéns, mérito seu. Sua vida tá uma porcaria, parabéns, mérito seu. Não que as coisas, né, a gente não vai também entrar na lista do País das Maravilhas, que todo mundo tem as mesmas oportunidades, que não é assim. Não é uma conta perfeita. perfeita. A vida é cruel, né? sim, tem um monte de coisa ruim que acontece, mas a grande questão é, na sua vida, os resultados que você tá tendo estão legais? Os seus relacionamentos são legais? As pessoas que você está próximo ao trabalho, as pessoas gostam de você lida bem com elas? Você tem tido oportunidades no trabalho, ou pelo menos percebe que está pronto caso venha uma oportunidade? Então eu vejo que uma forma de você medir quão inteligente emocionalmente você é através dos resultados que você está tendo na sua vida. Então, pô, se você vê, toda hora você está brigando com seu marido, sua esposa, namorada, você briga com um amigo. Você tá o tempo inteiro não consegue dormir direito. Tá o tempo inteiro ansioso, ansiosa. Você parece que tudo vai acontecer ao mesmo tempo. Parece que tá tudo acontecendo e você tá sempre girando através do rabo. Trabalha e não sai do lugar. Trabalha e não sai do lugar. Tudo isso são pontos. Você fala, cara, eu preciso mudar alguma coisa. Tem algo errado comigo. Às vezes a pessoa acostuma com aquela realidade ali também, né? Por isso que talvez, entra no que o Wilton comentou, ela acha que é aquilo ali mesmo. Você falou da Alice no País das Maravilhas e tem um outro lado também. Aí eu nasci assim, vou morrer assim. A síndrome de Gabriela, né? Isso. Eu nasci assim, você sempre assim, esse é meu jeito, né? Exato. E uma das coisas assim que eu olho, cara, que eu sempre vejo como eu recebo uma observação negativa a meu respeito. Então, por exemplo, quando alguém fala pra mim, cara, acho que poderia ser melhor isso que você tá fazendo, hein? Como que eu recebo? Eu olho isso como uma agressão, eu imagino que eu sou muito bom e que isso é uma injustiça, que isso jamais deveria ser dessa maneira. Então, meu chefe me deu um feedback negativo. Como que eu reajo? Eu reajo bem? Eu reajo mal? Eu acho que ele tá sendo injustiçado, ele tá me injustiçando? Sim. Ou eu consigo fazer uma avaliação e falar, cara, meu potencial realmente é maior e eu poderia entregar mais. E o mesmo quando você recebe um feedback positivo também, como você reage? Sim. Você reage bem?
Você vai buscar mais ou você fala, pô, agora zerei o game e tá tudo certo. Então, tem alguns pontos aí a serem observados, avaliados em diversos aspectos. É a mesma coisa, até para você dar, né, um feedback, né? Você poderia falar sobre isso aí, Thiago? A gente até tratou, né, esses pontos, né? Como dar um feedback, como receber um feedback também, positivo, negativo. É até interessante, né, esse ponto do feedback, como a pessoa recebe ou como dá, porque muitas vezes o maior erro que geralmente os líderes cometem nos feedbacks é eu chegar e colocar rótulo na pessoa. Então chega, ô Maíra, você é uma pessoa desorganizada. Sim. Ô Maíra, eu tô sentindo que você não tá comprometido com a empresa. Ou, sabe, você coloca um rótulo na pessoa, mas tá, o que quer dizer esse não estar comprometido? Porque na visão dela, ela pode dizer, mas como não? Eu vi a camisa da empresa, eu tô super... Inclusive, está com a camisa da empresa, né? Eu sou super comprometida, pô, eu faço meu trabalho aqui. Então, eu jogo um rótulo, uma palavra, tem várias possibilidades, e não sou claro. Feedback, quando eu vou dar um feedback, eu preciso ser claro no comportamento específico. Qual é o comportamento que a pessoa teve? Ah, Maíra, você está chegando atrasada. Ok, é comportamento. Eu consigo visualizar isso, eu consigo filmar ela fazendo isso, essa ação. Então, ó, essa semana teve 3 dias que você chegou mais de meia hora de atraso. Aí é objetivo, você consegue ser objetivo. Eu não tô falando que ela não é comprometida com a empresa. Não é comprometida com a empresa, que ela não é uma pessoa que, sei lá, não gosta do trabalho, que eu não tô viajando no rótulo, eu tô falando esse comportamento. Sim. Porque não ser comprometido para você tem uma interpretação, não ser comprometido para mim é uma e para ele é outra totalmente diferente. Exato, a mesma coisa, desorganizado. Pô, eu penso em desorganizado, eu penso numa mesa bagunçada. A Maíra vai pensar em desorganizado, vai pensar na agenda desorganizada. Então, cada um tem uma percepção. Por isso, quando eu vou dar um feedback, eu preciso ser claro no feedback. Tem um ponto de melhoria, então um feedback específico por algo que aconteceu. Wilton, cara, eu queria conversar contigo, porque na reunião que a gente teve de negócios, eu percebi que você entrou 5 minutos atrasado, não ligou a câmera, e depois, no final, quando eu pedi para você fazer a apresentação, você não estava com a apresentação pronta. O que isso gera para o cliente? Pode gerar uma percepção de que a nossa empresa não está tão comprometida com ele. Eu posso até trazer essa visão que pode gerar, não estou falando que realmente gerou, mas qual que é meu foco? Os comportamentos que o Wilton teve. Então, Wilton, o que a gente pode fazer para que isso não aconteça mais? Na próxima reunião, o que você vai fazer? Eu tenho que sair com um plano de ação também. Geralmente as pessoas não recebem bem o feedback. Tem a questão da pessoa, não achei que isso é certo ou errado, mas tem muito a questão do rótulo. Quando eu chego e falo, você não é comprometido, é uma coisa muito genérica. Muito genérica, e eu não aceito. Como e você não sou abre comprometido? Imagem para uma série de interpretações. Agora, quando eu chego, o comportamento aconteceu. Ponto. Sim. Foi o que aconteceu. Você chegou atrasado, você não entregou o relatório, é comportamento, não tem interpretação minha. É comportamento. A partir desse comportamento, o que a gente precisa fazer para corrigir o comportamento? E é outra coisa também que eu não rotulo a pessoa. Uhum. Porque quando eu chego para alguém e dou um rótulo, a pessoa tá fazendo todo um trabalho, eu acabo com a pessoa. Sim. E é muito difícil ela ouvir. E aí, para quem vai receber o feedback, você está recebendo o feedback, o seu líder não está sendo claro com você, pergunte, mas quando você diz desorganizado, quando você diz que eu estou com falta de compromisso, quando você diz que está me sentindo desmotivado, desmotivada, você quer dizer o quê? Quais são os comportamentos que eu tenho tido que você tem achado interessante eu mudar? Pergunte, não tem problema. Você, enquanto liderar, você precisa saber o que é para você receber. E aí, quando você recebe, tem coisas que você vai concordar, tem coisas que talvez não. Tem uma estratégia que a gente fala que é dissociar. É você olhar a situação de fora, como se você fosse um terceiro. Olha para você ali no seu trabalho, para sua situação, nesse feedback, o que realmente você acata, o que realmente você acha que faz sentido. Porque não é porque o líder está falando que vai ser sempre 100% certo. Então, acho que a inteligência emocional está muito nesse processo de, peraí, deixa eu pegar, acho que isso o Wilton tem razão. Preciso realmente mudar. Criar uma estratégia aqui. Acho que isso tem a ver também com o momento e tal. Faça uma análise fria, que a gente fala, né, aquele olhar, e traga alguma coisa para sua mudança. E para a liderança, o melhor ponto que eu trago é comportamento específico e outra. Não é só falar, você não faça mais isso. Qual vai ser o plano de ação para que isso não aconteça mais? Sim. Eu tenho que ter um combinado. Sim. Tem que ter um combinado, porque senão não rola. Não, tá bom, vou melhorar. Tá bom, beleza. Próxima reunião. Vou melhorar também é muito genérico. Muito genérico. Vou melhorar. O que você vai fazer? Não, na próxima reunião, né? Eu vou colocar o despertador para despertar 5 minutos antes da reunião.
para que eu Sim. lembre vou colocar lá, preparar a apresentação. Pronto, eu tenho uma ação, um comportamento específico que a gente combinou. Beleza, se isso não acontecer, vai ter um novo feedback, uma nova troca. E tem uma coisa importante, eu sei que você vai colocar alguma coisa, Maíra, mas Pode só ir. importante ainda nesse ponto aí, que é aquela parte da escutativa, cara. A pessoa que não... As duas partes, né? Quem vai dar o feedback, quem vai receber o feedback. A parte do confrontar, né? Confrontar e não escutar. Porque o escutar, só de você ouvir, muitas vezes você vai receber muitas respostas de coisas que você não precisou se expor perguntando. Então, o seu chefe, se você almoça com ele, escuta ele falar, ele vai te falar. Cara, o segredo de você obter muitos segredos é ouvir só. Se a pessoa tá falando, escuta a pessoa terminar e aí você coloca eventualmente seu ponto. Então, muitas vezes a gente não ouve, a pessoa começa a colocar os motivos, a pessoa já se sente tão ansiosa de confrontar que imediatamente já traz ali diversos argumentos confrontativos que vão levar a algo talvez que nem seja o caminho que a pessoa desejasse naquela reunião, mas não seja tão positivo. Então, eu acho que um dos pontos, assim, quando eu vou dar feedback para alguém, que às vezes eu começo a falar, olha, tá acontecendo isso, tal, e eu vou explicando ali os pontos e a pessoa não me deixa nem falar e já... Nem terminar a frase. Não, mas é porque não sei o que é. A ansiedade de querer mostrar que aquilo não está acontecendo é maior do que a de ouvir. Então, às vezes você ouvir não significa que aquilo realmente aconteceu, mas que você ouve e depois você consegue colocar os seus argumentos, não foi bem assim, entendi, mas vou precisar fazer isso, aquilo, melhorar, etc. Então, um dos pontos que eu colocaria aí é o de ouvir, escutar. E além, né, de ouvir, às vezes é importante você parafrasear, busca entender se você realmente... Então, Wilton, deixa eu entender, o que você está me dizendo é isso. Porque muitas vezes a minha interpretação, por mais que a gente está ouvindo, a minha interpretação não é tão correta, porque é natural na nossa comunicação. Às vezes eu jogar essas palavras que tem mais de um significado mais abertas, que a gente tava dando exemplos, desmotivado, descompromissado, tá? E aí, numa dessa eu fico, deixa eu entender um pouco melhor, você tá querendo dizer isso. Então parafraseia atrás, busca, aí você vai falar, pô, é isso mesmo, Thiago. Tá, então ficou claro pra mim. Mas, Wilton, deixa eu explicar assim, a minha percepção disso. Aí você pode até contra-argumentar. Mas se você fica nessa ansiedade de já responder, de se defender... O foco não é defender, o foco é resolver. Exatamente. Então, ouve. Se o líder tá dando feedback, ele não tá dando feedback porque ele quer ser o carrasco chato com você. Exatamente. Ele quer que exista uma mudança. Tem algo que não tá legal, ele quer uma mudança. Então, antes de falar assim, achar culpado, a gente tem... Muitas empresas têm muita visão, né, de querer achar o culpado. Não é culpado. A gente quer achar a solução. Mas, desculpa, nesse ponto eu não vou pegar esse gancho. Fica tranquilo. Cara, essa parte do achar o culpado me remete a ter razão. Sim. Então, assim, eu peguei recentemente um caso na empresa, que era um caso de um cliente que estava muito nervoso, que ligou porque não pagou os boletos, e o pessoal da cobrança estava cobrando ele e tal, e o cliente ficou absurdamente chateado. Não tinha pago. Mas não tinha pago porque não tinha recebido. Mas na cabeça da pessoa que estava falando com o cliente a nossa empresa não erra. Nós enviamos, foi você que não pagou. E não necessariamente essa conta é perfeita, todo mundo erra. Sim. E muitas vezes, você chegar num determinado ponto, cara, no meu ver, da inteligência emocional, em determinada situação você ter razão, significa você perder. Exato. Então, eu vou provar para o cliente que ele está errado. Cara, pode ser que você saia dali com o ego super satisfeito, provou que está certo e sem o cliente. Porque aquilo, você coloca isso no treinamento, cara, desculpa, tô com a garganta ruim. Você coloca nos treinamentos que, cara, não é uma disputa. Não é. Não é uma disputa com o cliente. Você não está disputando para vender para ele e ele comprar de você. Vocês estão em algo em conjunto, para ganhar em comum acordo. Então, acho que esse é um dos pontos da inteligência. É você não querer ter razão. Eu gosto não muito de fazer querer aquele ganhar. jogo de palavras, né? Você pegar o que é convencer.
é olhar, né, você fazer jogo de palavras, vencer com o outro. É diferente de um jogo que eu tenho que ganhar e você tem que perder, a negociação, o lidar com o cliente só é interessante quando os dois ganham. Sim. E muitas vezes eu vejo que o vendedor ou o pessoal que trabalha em atendimento com o cliente tem muito essa percepção de eu tenho que vencer, eu tenho que mostrar para ele que eu sou certo. E aí muitas vezes parece que é um debate. No debate que você tem que mostrar que o outro tá errado e você tá certo. No processo de vendas não, ou mesmo de atendimento da empresa, a questão é convencer. Vamos vencer juntos. Então deixa eu mostrar para você essa percepção, a minha percepção, deixa eu entender a sua, e aí a gente conduzir da melhor maneira com foco no quê? Na resolução. Eu tive um professor que falava que vendedor não tem orgulho. Porque dane, o cliente, qual que é a percepção do cliente? Ele tem que perceber que foi ele que tomou a decisão. Não, nossa, foi eu que convenci. Não convenci nada. Ele tem que ter a percepção que ele tomou a melhor decisão da vida dele. Porque se ele sair com a sensação de que eu que o convenci, ele vai falar, ainda vai sair meio assim. Agora, quando ele sai, eu tomei a decisão de fechar com a Inovate, foi ele tá orgulhoso disso. Então, a gente, como vendedor, que trabalha com atendimento, com cliente, com vendas, não tem orgulho. Eu não tenho que provar que eu tô certo, eu tenho que olhar o que a gente faz para resolver. Pra que eu vou ficar? Não, mas você mandou, mas eu não mandei. Então, como a gente pode resolver da melhor maneira possível? Exatamente. É isso. Exatamente. Vai lá, Maíra. Não, só queria até completar, acho que o assunto é um tema excelente, acho que quando a gente fala aí também de trabalhar a inteligência emocional nesse ponto, da questão do feedback, ainda voltando um pouquinho na que a gente estava falando, você não se tornar uma pessoa reativa. Eu acho que talvez a grande chave aí, a melhor percepção que você pode ter, né, se você está num caminho sendo inteligente emocionalmente, é você deixar de ser reativo. Por exemplo, no exemplo que o Wilton deu, ele começa a dar um feedback, a pessoa nem escuta, né, direito qual que é o feedback já. Então, acredito que quando ela começa a desenvolver essas habilidades que você colocou ali no início, né, do autoconhecimento e tudo mais, ela começa a ouvir. Não, deixa eu ouvir de fato qual que é o feedback dele. Porque talvez realmente eu esteja cometendo esses, né, esses delitos, vamos dizer assim, né? Enfim. E aí você começa a entender, tá tudo bem. E aí a gente já leva para um outro assunto que tá tudo bem ser vulnerável às vezes, né? Tá tudo bem não ser o colaborador perfeito. Você não vai estar bem todos os dias. Né? Se a gente puder até caminhar um pouco para essa linha agora, a gente às vezes tem aquela ideia, principalmente a gente que é líder, né, Wilton? Às vezes a gente se pega muito... Tem que estar forte, tem que demonstrar que eu faço tudo certo. Exatamente, ter o controle de tudo. Então, dar espacinho para trás também, entender, tá bom, deixa eu escutar, tá tudo bem se eu estou recebendo um feedback não tão positivo como eu gostaria, porque às vezes a reunião que a gente faz de feedback nem sempre é para dar parabéns pelo resultado. É para também, poxa, ó, você é um profissional bacana, porém você precisa melhorar nesses pontos ainda. E eu sempre gostei muito, até brinco muito com o Hilton e com o Robson quanto a isso, que o feedback é o termômetro, né, para o colaborador entender se ele está no caminho certo. E não esperar, de repente, o colaborador começou a chegar um dia atrasado, depois ele começa a chegar 2, começa a chegar 3 dias atrasado, e se não tem uma postura esse cuidado de ir lá, conversar, entender o que está acontecendo. Às vezes, para a gente, por exemplo, na Inovate, a gente tem colaborador que atravessa a cidade para chegar. Sim. E aí, o Wilton, inclusive, deu uma sugestão muito boa, que é o trabalho híbrido, por exemplo. Então, a gente tinha um problema muito grande, né, Wilton, com atraso e tudo mais. E como a gente tem essa postura de ouvir, né, que até completando a linha de raciocínio que ele trouxe, de saber ouvir, então, quando a gente começou a conversar com os colaboradores, o que está acontecendo, né? Eu estou percebendo que você, né, está chegando atrasado. Você é um vendedor excelente, um técnico excelente, mas você tem chego atrasado. Então, o que está acontecendo? E aí, por exemplo, uma das pessoas do meu time, Maíra, eu moro no Grajaú, não no Grajaú, um pouquinho mais pra frente. Então, você imagina que é o fundo, né, bem é mais... ruim, pessoal. É ruim. Grajaú é difícil pra chegar. Exatamente. Estou dando um exemplo. A empresa tá na Zona Norte. Na Zona Norte. Você pega extremos assim como ali. a gente tem colaboradores lá do ABC, por exemplo. Então, hoje, né, enfim, a gente teve um transtorno porque ali o transporte público não funcionou. Sim. Então, como que a gente mantém um colaborador? Acho que é importante também a gente pensar na empresa, por exemplo. A gente tem colaboradores excelentes e que talvez só precisa ser, né, parar, ouvir ali qual que é a dor dele e tentar chegar no meio termo. Por exemplo, para esses colaboradores que vêm muito longe, o trabalho híbrido, sensacional, porque se ele vinha 5 vezes na semana e ele passou a vir 3, esses 2 dias ele performa muito bem. Porque ele não teve que acordar cedo, porque ele não teve que pegar 2 horas de trânsito. Então, 2 horas de trânsito. Então, às vezes é simples, é parar, escutar. Ó, você está chegando atrasado, mas o que está acontecendo? Tem algo que a gente possa, né, um meio termo que a gente possa chegar? E aí você não perde um colaborador, porque às vezes, dependendo da forma como você dá esse feedback, o cara vai falar, tá bom, então vou, né, dar minha demissão aí, tá tudo certo.
e vai procurar outra Sim. oportunidade. Então, acho que tem que ter esse caminho do meio, né, para chegar Acho nessa que solução. esses pontos todos que você trouxe, tem a palavra que você trouxe, reatividade, né? Uhum. A pessoa ser reativa, tem muito a ver, né, com um processo, muitas vezes, de uma resposta automática. A gente está falando de inteligência emocional. Quando você responde sem pensar um pouco sobre isso, é uma resposta automática ali. Uhum. O Daniel Kahneman, até do livro Rápido e Devagar, né, o psicólogo, ele diz que ele traz uma teoria de 2 sistemas. Você tem o sistema 1 e o sistema 2 do cérebro. 2 formas do cérebro trabalhar o processamento. O sistema 1 é o sistema rápido, aquele sistema mais automatizado, que é esse de resposta. Tem muito a ver com essa resposta, você falou e eu mandei. Ele não gasta muita energia para pensar. E o sistema 2 é esse sistema que você demanda mais energia para pensar. Se a gente for pensar até em estruturas do cérebro, falando de inteligência emocional, o sistema que tem muita relação com as emoções é o sistema límbico, que é o sistema mais de resposta, né? E a gente tem o córtex pré-frontal, que é essa área mais frontal, que é a área que o ser humano desenvolveu mais do que outros animais, que é responsável por essa modulação emocional, por essa capacidade de planejamento, de visão de futuro, enfim. Essa área que a gente chama mais racional. Quando você fala de inteligência emocional, vai estar sempre envolvido um desenvolvimento maior desse córtex pré-frontal, desse esforço do sistema 2 de parar, pensar sobre algo. Ministrei uma imersão essa semana de inteligência emocional, e eu trazia muito pro pessoal. É quase como você fazer um esforço, uma malhação do córtex pré-frontal para que ele fique mais forte. Eu fiz uma analogia, eu brincava com o pessoal que quando você vai para academia, você quer desenvolver os músculos, né, crescer em algumas partes e diminuir a barriga, né? É quase o córtex pré-frontal, o sistema límbico, é quase o córtex pré-frontal, os músculos que você quer desenvolver. E o sistema límbico, até uma parte muito específica, a amígdala, que já tem comprovações quando você começa a fazer meditação, processo de terapia cognitivo-comportamental também, você diminui a amígdala. Então é como se você diminuísse a gordura ali da barriga e o córtex pré-frontal, esse músculo. Então depende de tomada de consciência, de um esforço. E é um treino, né? É um treino. Então, antes de eu ser reativo, parar, pensar, então, nesse caso do colaborador, enquanto liderança também, não é só agir. Peraí, deixa eu pensar. O que pode... Deixa eu ouvir. Tal. Esse parar, muito do processo de inteligência emocional está relacionado a esse esforço cognitivo é uma decisão de parar, de respirar, de pensar. Esse córtex pré-frontal ele precisa ser desenvolvido. Ele é desenvolvido como? Exatamente quando você dá nome aos sentimentos, quando você pensa sobre aquilo, quando você escreve sobre aquilo, quando você gasta uma energia cognitiva para pensar sobre aquilo, você vai ter novas possibilidades. Então, eu vejo que a inteligência emocional está muito envolvida nesse processo, seja de liderança, seja de colaborador. Se eu sou reativo, é o quê? Resposta. Agora, se eu paro, peraí, deixa eu respirar. Explica melhor, Maíra, deixa eu entender. Pô, não é que a Maíra quer só me ferrar, ela é minha líder, se ela tá me dando feedback é um presente. Até né? Nessa linha, assim, tem muitas pessoas... O que eu noto, tá? Nas equipes. É muita gente tentando, digamos assim, torcer a realidade para que ela se adapte ao desejo que a pessoa tem naquele momento. Então, assim, eu desejo ter um estado de bem-estar social, então eu tenho que torcer a realidade da empresa para se adequar, para que ela atenda a essa minha necessidade. Então, às vezes, a gente precisa ter um pouco de maturidade e inteligência emocional para entender que vale você sentar com a pessoa que está te gerenciando e buscar uma melhora para uma determinada situação para você. Mas que não é possível você transformar a empresa para ela se adaptar a você. É o contrário. Você se adapta a ela. Então, acho que... Estava falando com você lá antes da gente entrar aqui. Muitas vezes, os conteúdos gerados nas mídias sociais levam as pessoas a criarem uma realidade que não se adapta à prática. Sim. Então, cito. Você já deve ter visto esses cortes de redes sociais. Você que está aí sentado no seu trabalho, você chega de manhã, se o horário não passou assim, ó, voando, é porque você não está feliz no seu trabalho. Esse trabalho não é para você, não te faz feliz.
Mas a questão, será que é desta maneira que funciona? Vou largar tudo e viver da minha arte. Então, assim, se a gente for pensar racionalmente de maneira inteligente, eu não tenho esse dado, obviamente, para dar, mas vou chutar aqui. Acredito que, vamos pegar a nossa realidade aqui de Brasil, 1% da realidade dos profissionais do Brasil trabalham no que amam, no que gostam. E veio o tempo passar horas. Pensa você que está em casa. Você trabalha no que você ama, no que você gosta? É o seu propósito que o coach de rede social disse para você? Então, não necessariamente. Então, a gente precisa ser inteligente para entender como a vida é, como as empresas são, e a gente tocar a vida de acordo com a realidade, não se adaptar. Não tentar adaptar as empresas à sua realidade, que seria um mundo menor, vamos dizer assim. Então, vejo que isso leva as pessoas a gerarem muitos conflitos dentro das empresas, conflitos com o time, conflitos com outras pessoas, conflitos com a empresa, e muitas vezes acabam saindo dos seus trabalhos pessoas ótimas, pessoas boas. Sim. Saem porque desejam que sejam atendidas necessidades pontuais. Infelizmente, as empresas elas vão atender necessidades que atendem um número Coletivas, né? maior de pessoas e não individual. Então, esse caso do híbrido, é legal, dá para atender, a gente atende todo mundo, mas não necessariamente se você falar, eu fico 2 dias home, agora eu quero ficar 5. Será que Como dá? eu sempre falo, bom Será senso que é você está tudo. sendo racional o suficiente para ir nesse ponto? Então, eu acho que essa questão das mídias, das redes, estão levando as pessoas a, ao invés de melhorarem a sua inteligência emocional, digamos assim, tirarem um pouco do prumo, da realidade. Você acha que isso aí também pode estar contribuindo de alguma forma para ansiedade? Eu vejo assim, quando você pensa num grupo, numa empresa, em sociedade, em país, o grupo sempre é mais importante do que o indivíduo. Se a gente for falar sociedade, constituição, o grupo ele é mais importante do que o indivíduo. Na empresa é a mesma coisa. Eu quero, ok, você querer, mas não vai ser do seu jeito. Precisa ter um olhar para o grupo. E falando de inteligência emocional, a resiliência, a capacidade de adaptação também faz parte desse processo de inteligência emocional. O quanto eu me adapto às situações, as mais complexas, consigo me adaptar e ter os melhores resultados. Então isso é importantíssimo. E tem muito. As pessoas ficam vendo nessas redes sociais, só que é o seguinte, eu fico vendo o mundo da Alice lá, porque eu tenho gostado do meu trabalho. Mas o que você está fazendo? Então você tem gostado do seu trabalho? Você não gosta do seu trabalho? Tá bom, o que você tem feito? Você foi buscar um curso? Você foi buscar uma formação? Você tem buscado coisas do mercado? Eu costumo até falar pro pessoal, você vale a questão financeira, quando o pessoal fala, mas eu não tô ganhando bem, porque não me valorizam. Você vale o quanto você vale no mercado. Tem outra empresa disposta a pagar o que você quer? Tem alguém que olha e fala assim, realmente você... Então, não, mas eu sou bom. Tá bom, você precisa vender isso. Até porque se tiver outra empresa, você vai sair. Você vai sair. Então, a grande questão é o como você se adapta a esses processos e beleza, não é errado não estar feliz ou querer ser feliz, a questão é o ser adulto, você, mesmo que você trabalhe com algo, eu trabalho com algo que eu amo de verdade, eu talvez esteja nesse 1%, porém, tem um monte de coisa no meu trabalho que eu não gosto de cuidar da parte administrativa, da parte financeira, toda essa parte de empresa eu não gosto. Exatamente. Eu gosto disso, eu gosto de estar com gente, eu gosto de vender, eu gosto de dar aula. Eu não gosto da parte operacional, financeira, administrativa, mas eu tenho que fazer. Então, um dos pontos ser adulto é fazer o que precisa ser feito. Desculpa te cortar, cara. Nesse ponto eu queria pegar um dos pontos importantes que eu diria, cara, o quanto é importante para você ver a questão da inteligência emocional é o quanto você é capaz de lidar com uma situação que você não gosta. Ponto. Que você não... Se você fizer só o que você gosta, você vai comer só tranqueira, não vai fazer atividade física, não vai estudar. Você já imaginou? Tem gente... É só o que a gente gosta, né? Tem gente que acabou a eleição e a pessoa parou a vida dela. Porque o resultado não foi o que ela queria. Será que você é inteligente? Não acho que você é inteligente. Você tem que entender que as coisas são como elas são. As coisas são dessa maneira. Elas aconteceram dessa forma, tem um motivo para acontecer dessa forma e a vida segue. No mundo não acabou. Eu quero trabalhar no Google, mas você não trabalha no Google. Não é no Google. O Google não tem espaço para todos os colaboradores do mundo. Então,
precisa ter essa maturidade para compreender aonde você está, para onde você quer ir, como você quer ir, se você está fazendo por onde merecer estar onde você Essa